Tu não precisas que eu te diga que quando falamos de cinema e sucesso nos dias de hoje, a primeira coisa que nos vem à cabeça é Avatar, um filme lançado em 2009, escrito, produzido e dirigido por James Cameron, que revolucionou a indústria cinematográfica com tecnologia de última geração, onde mais de metade do filme foi gravada em ecrã azul e, no entanto, quase convenceu o público que tudo o que estaríamos a testemunhar era real. A história contada não era nada de novo ou original que já não tínhamos visto noutros filmes, mas quando o teu filme angaria um total de quase 3 fucking bilhões de dólares na bilheteira mundial, então ninguém te pode apontar dedos e dizer que tudo foi um desperdício de tempo e recursos, porque a realidade é que não foi. Excelente trabalho, Sr. Cameron, dê uma palmadinha nas suas costas, você merece. Então, após este sucesso abismal, seria só uma questão de tempo até termos uma sequela que só demorou 13 anos a ser lançada, vá-se lá saber o porquê, num filme que se focou mais nos dramas familiares dos protagonistas, apresentando diferentes povos no mundo de Pandora e como ambos conseguiriam coexistir, pôr as suas diferenças de lado e juntar forças para derrotar um inimigo comum, outra vez, que no final se mostrou ser outro sucesso mundial nas bilheteiras. Minha nossa, alguém que estude os métodos do James Cameron, porque este homem descobriu como imprimir dinheiro indiretamente. A pergunta que se faria após o sucesso destes dois filmes, e com a estreia do terceiro filme Avatar Fogo e Cinzas a caminho, seriam: então e agora? O que é que vai haver de novo? Que outra história nos vão contar? Que outros belos locais de Pandora serão revelados? Que outros desafios os protagonistas serão obrigados a enfrentar? We're waiting. Bem, agora que o filme estreou, aparentemente a resposta curta e grossa a essas perguntas é: nada. You serious? Para um filme com 3 horas de duração, eu tenho sérias dificuldades em contar o que acontece no filme, porque a realidade é que Avatar Fogo e Cinzas parece ter reciclado as ideias dos primeiros 2 filmes e contar exatamente a mesma história num filme só. O único problema é que este tipo de material só consegue ser reutilizado uma certa e determinada quantidade de vezes, até começares a repetir a mesma história vezes e vezes sem conta e tentar prolongá-la com cenas desnecessariamente longas, resultando num filme que mostra muito mas não conta nada. Fuck. E tal como referi há pouco, não há muito para contar da história em si. Portanto, ao contrário do filme, eu prometo que vou ser rápido e eficaz com isto. That's what she said. A história dá seguimento direto ao segundo filme, com a família Sully a tentar superar os dramas familiares entre todos os membros, enquanto continua a tentar criar laços com o clã da água que os acolheu no último filme, outra vez. Jake Sully continua o pai constantemente estressado e preocupado com a segurança da sua família, agindo mais como um militar do que propriamente como uma figura paternal, outra vez. Neytiri sente falta do seu próprio povo e continua com um ódio imensurável aos humanos, incluindo ao seu filho humano adotivo Spider, outra vez. Kiri continua com uma crise existencial porque acha que Eywa não responde às suas questões, embora já tenha sido revelado que ela tem mais conexão com a deusa de Pandora do que qualquer outro, outra vez. O atual filho mais velho de Sully, que eu não me consigo lembrar o nome, está triste porque acha que a morte do seu irmão no segundo filme foi culpa dele, enquanto se queixa que a sua baleia de estimação continua a ser renegada, outra vez. Quaritch, que por alguma razão ainda está vivo neste filme, continua à procura de vingança sobre Sully, outra vez. Foda-se, já não tínhamos abordado e concluído isto tudo no segundo filme? Adiante, como Spider é humano e não consegue respirar o ar de Pandora sem usar uma máscara, Sully decide que, para o bem do jovem, o melhor seria para ele se juntar aos humanos para não estar em constante risco de vida. Então, assim que a família começa a jornada para levar Spider, eles são atacados por um clã Na'vi ateu e terrorista liderados pela vilã principal do filme, que a única coisa que eu te consigo contar sobre ela é que ela gosta de fogo, destruição e caminha como se estivesse constantemente a dançar a dança do ventre. Right. Olha, aceita só. Durante este ataque, a família é separada, com Neytiri gravemente ferida a ser transportada para o seu clã de origem, Sully a tentar batalhar os terroristas sozinho e os filhos a tentar fugir por via terrestre. Enquanto os jovens tentam fugir, Spider fica sem oxigênio na máscara, mas ao invés de morrer, o jovem é salvo nada mais nada menos do que pelo filme em si, que arranja uma maneira barata saída do nada dos humanos poderem respirar naturalmente o ar de Pandora sem precisar de uma máscara. Really? Passemos à frente. Os jovens são capturados pelos terroristas e Sully capturado por Quaritch, que quando vê o seu filho biológico Spider capturado pelos terroristas, decide unir forças com Sully para salvar os jovens. Mas durante esta missão de resgate, ambos são capturados pelos terroristas e Quaritch tem um momento com a vilã que consegue ser tanto bizarro, hilariante e erótico ao mesmo tempo, e eu confesso que a primeira coisa que me veio à cabeça foi: mas que raio é esta merda que eu estou para aqui a ver? E já agora, isto tudo acontece nos primeiros 40 minutos de filme.
Portanto, sem querer dar muitos detalhes, mas querendo apressar esta merda porque já me está a começar a doer a cabeça, Quaritch une-se à vilã para trazer Sully de volta à justiça, enquanto o protagonista tem que conciliar em ser um líder e um pai ao mesmo tempo. Outra vez, Neytiri vai ter que superar o seu ódio pelos humanos. Outra vez, todos vão ter que pôr as suas diferenças de parte e trabalhar em conjunto. Outra vez. E este filme conta exatamente a mesma história dos dois primeiros filmes. Outra vez. Minha mãezinha do céu, santo pai e todos os anjos à minha volta. Se isto é o melhor que o terceiro Avatar tem para oferecer, então eu não estou impressionado. Se eu tivesse que dar um nome a este filme, seria Avatar 3, vira o disco e toca ao mesmo, mas agora com cinzas. Mas calma, que isto não é sobre odiar Avatar. Não, é pior do que isso. É sobre cansaço, fadiga, aquela sensação de estares a ver um filme que jura a pé juntos que é um evento cinematográfico, mas que no fundo é mais do mesmo embrulhado em CGI de luxo. Mas mérito dele é merecido. Tecnicamente, Avatar 3 é um absurdo visual. It's beautiful. O CGI está num ponto tão avançado que se amanhã a humanidade anunciasse que ia colonizar outro planeta, eu acreditava que este filme teria sido rodado em sets reais. Texturas, iluminação, física, água, fogo, cinzas, nada disto é real, mas no entanto tudo funciona, tudo convence. Se não soubéssemos que este filme é gravado 95% dentro do estúdio, muito provavelmente iríamos pensar que tudo que vemos no ecrã é real, ou pelo menos a maior parte. He's out of line, but he's right. E finalmente temos um filme que parece ter sido feito nos dias de hoje e não numa tech demo de Feira Internacional de Tecnologia. Surprised to see me? O problema é que esse continua a ser o melhor elogio que consegues fazer ao filme. O universo de Avatar tem um problema grave. É lindo, mas é pequeno. Pandora é visualmente infinita, mas narrativamente limitada. E Fogo e Cinzas prova isso de forma quase cruel. Porque este filme conta literalmente a mesma história dos dois primeiros. Not a great plan. Um humano que troca as suas origens pelo povo nativo? Confere. Uma personagem com crise de identidade que se revela de puro espírito? Confere. Uma personagem que se identifica mais com os Na'vi do que os humanos? Confere. Dramas familiares que já deviam ter sido resolvidos mas voltam à tona só porque sim? Confere. Um vilão que procura vingança desde o primeiro filme que honestamente já devia estar morto? Confere. Mas, no entanto, o filme apresenta algumas coisas novas, tecnicamente. Temos um novo clã Na'vi, apresentado como uma espécie de terroristas ateus, porque a vilã se sentiu traída por Eywa ou algo parecido. A ideia até é interessante se a personagem tivesse um arco mais relevante que não fosse focado único e exclusivamente sobre ódio e revolta. Porque na prática, fica tudo pela superfície, não há exploração filosófica séria, não há confronto ideológico real, é só lore despejado em cima do espectador como quem diz: olha, isto existe agora, portanto, aceita só. Outra coisa nova, e última, é a grande conveniência do guião de arranjar uma forma que, na minha opinião, tem tanto ridícula e patética, em fazer com que os humanos consigam respirar o ar de Pandora. Foi algo que apareceu do nada, sem algum indício ou expectativa que pudesse eventualmente acontecer. Simplesmente aconteceu, do nada. Parece um atalho barato para manter certas personagens relevantes. Mas o maior problema deste filme é a sua duração. 3 horas de filme. E tu sentes cada minuto. Pela segunda hora eu já estava a suspirar de desespero, dores de cabeça, pernas tensas e formigueiro no cu. Sintomas clássicos de um filme que não sabe quando acabar. Este filme é desnecessariamente longo, com cenas sem impacto nenhum que duram uma eternidade, sequências que não desenvolvem personagens, nem avançam o enredo, nem acrescentam tensão. Conseguias facilmente cortar 1 hora de filme e não perdias absolutamente nada de importante. O que me faz chegar à conclusão que já ninguém tinha muitas ideias para um terceiro filme, e com ideias limitadas não há realmente muito que possas fazer, e isso reflete na quantidade de tempo desnecessária que o filme perde em encher chouriços, sem acrescentar nada de novo se não obrigar-te a ver cores bonitas. Tal como os seus antecessores, Avatar Fogo e Cinzas é vendido como um fenómeno cultural que tem que ser visto no grande ecrã. Como se fosse para a saga aquilo que o regresso do Rei é para o Senhor dos Anéis, ou o regresso do Jedi é para Star Wars. Apresentar uma conclusão satisfatória, novos riscos e revelações polémicas para manter o público a discutir. Mas o que é que este filme conclui? Nada. Que novos riscos apresenta? Nenhum que seja relevante. Que revelações polémicas traz para meter o público a discutir? Zero. E em vez disso levas com um filme que não fecha
arcos, não muda o status quo e não justifica a existência de mais sequelas, apesar de saberes que elas vêm aí. O maior pecado de Avatar 3 não é ser mau, é ser irrelevante. É cinema que aposta tudo no espetáculo visual porque sabe que a história já não aguenta mais peso. Paisagens falsas, sim. Belíssimas, sem dúvida, mas falsas. E isso não é motivo suficiente para sair de casa, pagar bilhete, pipocas e 3 horas da tua vida. Avatar Fogo e Cinzas prova que há um limite para o que consegues fazer com este tipo de material. Depois desse limite é só cores diferentes, biomas novos, mais dinheiro em CGI e a mesma história reciclada. Avatar Fogo e Cinzas revelou-se ser o futuro do cinema, mas preso nas histórias do passado.